Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula em continuidade ao projeto multidisciplinar. Então, todos os segundos anos sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade, agora nós vamos pôr uma parte de química que vai ser importante, que é conteúdo desse ano. Então vejam que não é uma coisa à parte, mas é ementa, então é para ajudar vocês. O que nós veremos hoje são duas coisas, evaporação e propriedades coligativas. Vocês estão vendo o reino plantae, certo? Vocês tiveram várias aulas de biologia sobre o reino plantae. Pois bem, moçada, as plantas, assim como todos os seres vivos, precisam de água para sobreviver. E a água, ela evapora. Nos animais, por exemplo, é muito comum o processo da transpiração, que é quando a gente elimina a água, através dos poros da pele, no caso do ser humano. E a água, ela evapora. Então, moçada, nós vamos ver essas duas coisas. E uma outra questão é que nas plantas existem sais minerais. Os sais minerais são importantíssimos na composição dos seres vivos, quer seja animal ou vegetal. E os sais, quando estão presentes na água, elas geram um efeito, que é a alteração de algumas propriedades da água, assim como de outros solventes. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá, moçada. Moçada, então vamos lá, de uma forma prática e objetiva, e mais, nós veremos isso depois no decorrer do semestre também, na aula, tá ok? Então esse vai ser o primeiro contato com o tema, depois nós veremos novamente, vai ser bom para ajudar vocês a fixar esse conteúdo. Moçada, o que são propriedades coligativas? Gente, eu falei para vocês de sais, não falei? O que acontece é o seguinte, manja o seu sal de cozinha, você tem lá? Beleza. E o solvente, principal solvente que todos nós conhecemos, que é a água. Legal. Pega a água. A água, gente, tem várias propriedades físicas e químicas. Só que dessas várias propriedades que a água tem, existem 4 propriedades que são alteradas quando você põe um sal na água, por exemplo, seu sal de cozinha. Aí nós vamos generalizar essa definição. Então, a água, ela é um solvente. Então, para qualquer solvente que você adiciona um soluto, porque o sal é um exemplo de soluto. Então, para qualquer solvente em que você adicione uma certa quantidade de soluto, você altera 4 propriedades. E essas 4 propriedades são as chamadas propriedades coligativas. Então, moçada, as propriedades coligativas dependem da quantidade de soluto adicionado e não de quem é esse soluto. Então, você pode adicionar o seu sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, mas você pode adicionar outros solutos também. Para ficar mais simples de vocês entenderem, eu vou focar os nossos exemplos e toda a nossa teoria em água como solvente e sal de cozinha como soluto, porque é o que é mais conhecido e vocês conseguem, inclusive, fazer experimentos aí na casa de vocês. Então, moçada, existem 4 propriedades coligativas. Nós veremos uma por vez. Tonoscopia tem a ver com pressão de vapor. Ebulioscopia é um nome que te lembra o quê? Ebulição, então tem a ver com a temperatura de ebulição da água. Crioscopia, gente, crio significa frio, então tem a ver com a temperatura de congelamento da água, quando a água congela. E osmometria tem a ver com pressão osmótica da água. Moçada, primeira propriedade coligativa, tonoscopia. Então vamos supor que você coloque sal na água. Uma propriedade que é alterada é a pressão de vapor. A adição de sal na água diminui a pressão de vapor do líquido. Essa é a primeira propriedade coligativa. Só que aí a gente se pergunta, o que é pressão de vapor? Então eu vou explicar para vocês. E aí que a pressão de vapor, gente, tem a ver com a evaporação. Porque, moçada, quando a gente fala de evaporação, a gente pensa logo que a água está fervendo a 100 graus Celsius, não é isso mesmo? Só que não necessariamente assim, moçada. A passagem do estado líquido para o gasoso pode ocorrer, na realidade, a qualquer temperatura, e não somente a 100 graus Celsius. Porém, quando eu tenho uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição, abaixo de 100 graus Celsius, então essa passagem do líquido para o gasoso ocorre de forma lenta. Isso é o que a gente chama de evaporação. Então a roupa seca no varal, não seca? O que aconteceu com a água? Ela passou para o estado vapor, ela evaporou. Assim como, por exemplo, em um lago, você tem evaporação contínua da água de lá também. Então, olha só para o slide, está em laranja, ou seja, os líquidos podem evaporar
a qualquer temperatura. Por isso, a roupa seca no varal e uma poça de água no quintal irá desaparecer após algum tempo. Então, moçada, o que é pressão de vapor? Então, eu já falei para vocês que um líquido, por exemplo, a água, evapora a qualquer temperatura. Esse vapor que é formado, caso a gente aprisione ele, esse vapor exerce uma pressão. Então, pressão de vapor nada mais é do que a pressão exercida pelo vapor de um líquido. Então, olha só, tem um experimentozinho bem simples. Imagina que eu peguei um copo, pus água, e eu pus uma tampa, de forma que eu vedei muito bem esse copo. Então, com o passar do tempo, a água líquida vai evaporando e vai se acumulando vapor de água lá. Esse vapor de água que vai se acumulando vai exercer uma pressão sobre todo o componente, sobre a tampa, sobre a parte do copo que ele está em contato. Então, essa pressão exercida pelo vapor do líquido é que a gente chama de pressão de vapor. Então, olha só, é como se esse vapor estivesse exercendo uma pressão, no caso eu pus sobre a tampa. Então, a pressão exercida pelo vapor é o que a gente chama de pressão de vapor do líquido. Simplesmente isso. E aí, moçada, eu vou falar para vocês sobre ebulição. A ebulição, diferentemente da evaporação, ela tem que acontecer à temperatura de ebulição do líquido. No caso da água, essa temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então, olha só, para a gente entender a definição mais precisa de ebulição. Eu tenho água, um líquido, ok? Moçada, esse líquido ele evapora a qualquer temperatura. Essa evaporação gera um vapor, e eu falei para vocês que a pressão exercida pelo vapor é chamada pressão de vapor, ok? Então, a pressão de vapor a gente pode traduzir como a vontade do líquido de se evaporar. Só que para o líquido se evaporar existe uma força contrária, que está contra essa pressão de vapor, ou seja, está dificultando a evaporação do líquido. E essa força é a pressão atmosférica. Ela vai dificultar a evaporação do líquido. Então, observe que existem duas forças. A pressão atmosférica, a força setinha azul para baixo, e a pressão de vapor, que é a vontade do líquido de se evaporar, para cima. Bom, o que provoca a pressão atmosférica, só por curiosidade, aqui, é a própria camada de ar da atmosfera que existe no planeta Terra, mas só uma curiosidade. Moçada, então, quando que a água vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor do líquido, ou seja, essa vontade do líquido de evaporar, for se igualar à pressão atmosférica, ou quando essa pressão de vapor do líquido ultrapassar a pressão atmosférica. E para a gente aumentar a pressão de vapor de um líquido, eu preciso aquecê-lo. Então, conforme você vai aquecendo a água, aquecendo, você vai aumentando a pressão de vapor do líquido. Vai chegar uma hora que essa pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica e vai superar a pressão atmosférica. Então, gente, de um ponto de vista formal, o que é temperatura de ebulição? É quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. E como que eu faço para a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão atmosférica? Eu aqueço o líquido. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se igualou à pressão atmosférica e, portanto, o líquido evapora. Então, aqui, ó, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, essa é só curiosidade. Então, para que ocorra ebulição, a pressão de vapor tem que ser 1 atm também. O que é importante vocês tirarem daqui? Resume, professor, seja objetivo para a gente não tem tempo para perder. Então, para ser objetivo, o que eu preciso que vocês saibam daqui? Que a pressão de vapor do líquido, quando a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica, essa é a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica e o líquido ele sai rapidamente, passa para o estado vapor rapidamente, que é a ebulição. Então, pessoal, voltando às propriedades coligativas, a gente tinha parado em tonoscopia na primeira, só que tonoscopia fala sobre pressão de vapor. Então, eu abri um parênteses e expliquei para vocês o que era pressão de vapor. E aproveitei para falar
da definição formal de temperatura de ebulição, tá bom? Então, moçada, o que é tonoscopia? Tonoscopia é o seguinte: quando você pega um líquido, água, e você põe sal na água, você diminui a pressão de vapor da água. Ou seja, o que é pressão de vapor? Só para lembrar vocês, que eu falei agora há pouco. Pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor de um líquido. A água evapora a qualquer temperatura. A pressão exercida por esse vapor da água que evaporou é a pressão de vapor da água, no caso, para aquela temperatura. Só que quando você põe sal na água, a pressão do vapor diminui. Isso significa que a água evapora menos. Então, quando você põe sal na água, a água evapora menos. A pressão de vapor do líquido é menor. Então, o seu lado esquerdo, eu tenho um copinho com água pura, a pressão de vapor será maior, e a sua direita tem água com açúcar, que é um outro soluto. Então, a pressão de vapor será menor, porque essa é a primeira propriedade coligativa. Tonoscopia tem a ver com a pressão de vapor. Você põe um sal na água, um soluto na água, você diminui a pressão de vapor do líquido. Então, água pura e água mais soluto. Por que isto ocorre? Por um motivo muito simples, pessoal. Quando você tem água mais um soluto, as moléculas de água interagem com o soluto também. Então, elas têm mais dificuldade de escapar das interações com o soluto. Ou seja, ela tem mais dificuldade de evaporar. Como ela vai evaporar menos, a pressão de vapor vai diminuir. Segunda propriedade que é alterada quando a gente põe sal na água. Ou seja, a segunda propriedade coligativa, ebulioscopia, tem a ver com a temperatura de ebulição. Pessoal, quando você põe sal na água, você aumenta a temperatura de ebulição do líquido. Então, sabe por que a gente põe sal na água para fazer macarrão, quando a gente vai cozinhar? Porque, de acordo com receitas tradicionais, quando você põe sal na água, você aumenta a temperatura de ebulição da água. Então, se a água ferveria a 100 graus Celsius, com o sal, ela vai ferver a uma temperatura maior, sei lá, 110 graus, por exemplo. Depende da quantidade de sal que você coloca. E aí, receitas tradicionais dizem que o macarrão fica al dente, fica melhor, mais saboroso, com uma textura melhor, quando você ferve ele, cozinha ele, a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, é por isso que a gente põe sal na água do macarrão. E aí, moçada, essa propriedade coligativa é chamada de ebulioscopia. Tem a ver com a temperatura de ebulição. Quando você põe um soluto não volátil na água, você aumenta a temperatura de ebulição. Então, olha só, por exemplo, à sua esquerda eu tenho água pura. Então, ele vai ter uma temperatura de ebulição menor, 100 graus Celsius, tá, gente? E à sua direita, água com açúcar. Terá uma temperatura de ebulição maior, porque eu coloquei soluto na água. E por que isto ocorre? Pelo mesmo motivo da diminuição da pressão de vapor. Porque quando eu tenho água mais soluto, as moléculas de água estão interagindo com o soluto também. Então, elas têm mais dificuldade de escapar dessas interações. Como ela tem mais dificuldade de escapar dessas interações, é mais difícil ela evaporar. Então, se é mais difícil ela evaporar, eu preciso de uma temperatura maior para que ela evapore. Então, ocorre, como consequência, o aumento da temperatura de ebulição. Essa é a segunda propriedade coligativa. Terceira, crioscopia. Crio, moçada, tem a ver com frio. Então, crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento de um líquido, quando adicionamos a ele um soluto. Eu escrevo aqui soluto não volátil. Volátil é alguma coisa que evapora com facilidade. Então, um soluto não volátil é um soluto que não evapora com facilidade, tá ok? Então, gente, olha só. Quando você coloca um soluto na água, sal na água, por exemplo, você diminui a temperatura de congelamento. Então, se a água pura fosse se congelar a 0 graus Celsius, se você colocar um sal nessa água, ela vai se congelar a uma temperatura menor. Aqui, por exemplo, no exemplo está menos 1,86 graus Celsius, mas depende da quantidade de soluto que você coloca. Então, essa é a terceira propriedade coligativa.
Você colocou sal na água, soluto no solvente, você diminui a temperatura de congelamento. E por que isso ocorre? É a mesma explicação. As moléculas de água, elas sofrem mais interações quando você põe o soluto. Ela interage com o soluto também. E elas têm mais dificuldade de se unirem passando para o estado sólido. Como consequência, eu preciso diminuir mais a temperatura para congelar o líquido. Então, a temperatura de congelamento diminui. E a nossa quarta e última propriedade coligativa tem a ver com osmose, com pressão osmótica. Opa, deixa eu voltar aqui. É a osmometria, pessoal. Osmometria tem a ver com a pressão osmótica, tem a ver com osmose. E o que acontece é o seguinte, quando você coloca sal na água, soluto no solvente, ocorre um aumento da pressão osmótica do líquido. Ok, aí a gente se pergunta, o que é pressão osmótica? E a gente pode recordar também o que é osmose. Pessoal, osmose é a passagem de um líquido através de uma membrana semipermeável. Então, esse líquido ele vai atravessar essa membrana semipermeável. Ela chama semipermeável porque ela deixa passar solvente, mas não deixa passar soluto. E por que ocorre essa passagem? Por que o líquido passaria espontaneamente através dessa membrana semipermeável? Porque essa membrana separa o ambiente que eu estou em dois lados. Quando um desses lados está mais concentrado que o outro, ocorrerá essa passagem de água para que se iguale as concentrações dos dois lados. Então, para que as concentrações dos meios se igualem. Isso é o processo de osmose. Então, imagina que eu tenho aqui, apareceu no slide para vocês, um meio menos concentrado e um meio mais concentrado, ok? A osmose vai ocorrer, ou seja, a passagem de água vai ocorrer para que as concentrações se igualem. E a passagem de água ocorre sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para que as concentrações no final da história fiquem iguais. Então, meios com concentrações iguais no final. E aqui, esse é o processo de osmose. O que é a pressão osmótica? Pessoal, quando o processo de osmose está ocorrendo, a água está passando de um lado para o outro. Quando a água está se movendo, ela está realizando essa passagem, a água exerce uma certa pressão sobre a membrana e sobre o outro lado também. Essa pressão exercida pela passagem da água, a gente chama de pressão, ou melhor, é uma pressão, né, do processo de osmose, mas se eu tentar impedir essa passagem de água, a pressão externa que eu provoco no sistema para impedir que a osmose ocorra é o que eu chamo de pressão osmótica. Eu poderia chamar de pressão osmótica também a pressão de passagem da água, dá na mesma na realidade. O que ocorre é que eu consigo medir essa pressão quando eu impeço com que o processo de osmose ocorra. Então, essa pressão de passagem da água é o que eu chamo de pressão osmótica. E a osmometria, gente, é o aumento da pressão osmótica quando você adiciona sal no meio, ou você deixa um meio mais concentrado, por exemplo. Então, ocorrerá o aumento da pressão osmótica. Essa é a quarta e última propriedade coligativa. Então, resumindo, o que eu preciso saber, professor? Precisa saber que as 4 propriedades coligativas são propriedades de um líquido que são alteradas quando eu adiciono um soluto. Então, são 4. Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmometria. Tonoscopia é a pressão de vapor. Quando eu ponho um soluto, ocorre a diminuição da pressão de vapor. Ebullioscopia tem a ver com a temperatura de ebulição. Quando eu adiciono soluto, eu aumento a temperatura de ebulição. Crioscopia, crio é frio, é temperatura de congelamento. Quando eu ponho um soluto, eu diminuo a temperatura de congelamento. E osmometria é a pressão osmótica. Quando eu adiciono um soluto, eu aumento a pressão osmótica. Então é isso, pessoal. Essa é a aula. Nós veremos isso novamente durante o semestre. Vou deixar uma atividade bem tranquila. Façam para contabilizar presença para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Boa semana. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.